João Coutrinho Figueiredo, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui hoje. É um gosto, é um Felipe. enorme prazer tê-lo aqui, principalmente por tudo aquilo que já fez. Combinámos que tratavas por tu, é? Já E não vão editar isto, que é mesmo assim. Vais tratar por tu, é um enorme prazer. Ter-te aqui, Bem, portanto, e principalmente porque é uma altura importante também na tua vida, com 64 anos ao dia de hoje. Yep. Quando isto for lançado ainda vai ter 64 anos, portanto foi feito há pouco tempo, fez em 24 de junho. verdade. Dia de São João. Perfeito. Não era dia de São João antes de eu Não, nascer. não era, só depois. Eu por acaso fiquei na memória porque eu faço a 24 de setembro, portanto, nesta altura também já fiz anos. E gostava que me contasse um pouco daquilo que é o seu início. O João teve uma educação num colégio alemão, Certo? numa fase ainda, né, inicial da sua educação, Yep. e depois faz os seus estudos superiores em Londres. Isto numa altura, estamos a falar de década de 70, 80? Sim, eu comecei na escola miúda em 65, depois aconteceu o 25 de Abril, acaba a escola em 79 e vou para a universidade em 80. Onde tem um contacto na prática com o liberalismo, diria eu, que se calhar Sim, Londres naquela altura era muito mais... não foi tanto a sociedade inglesa, foi a sorte que eu tive de... Primeiro, tenho que explicar que todo este trajeto muito internacional me marcou muito. Portanto, eu sempre estive em ambientes em que havia portugueses e estrangeiros. Multiculturalismo ali. Sim, e duas consequências imediatas, Filipe. Isto é daquelas coisas. Primeiro, habituas-te a viver com culturas diferentes. Primeiro. E na escola alemã não eram só alemães. Portanto, havia austríacos, havia outros falantes de alemão que estavam em Portugal por algum motivo, porque os pais tinham vindo para fazer alguma coisa. E a segunda coisa, ainda mais importante, é que percebes que os portugueses são... Hesito a usar as palavras especial porque parece que estamos aqui a também promover os portugueses acima dos outros, mas temos uma capacidade extraordinária de conseguir sobressair, adaptar isso, conseguimos fazer uma coisa que eu acho que tem a ver com o facto de sermos ao mesmo tempo mediterrâneos e atlânticos. Temos alguma daquela gosto de viver, de criatividade, do desenrascanço que a gente gosta muito de se gabar, temos, de facto. Mas depois temos também uma certa facilidade em sermos organizados e disciplinados. Se é envolvente, assim, o incentivar. Por isso é que os portugueses, quando saem de Portugal, têm tipicamente sucesso. São bem referidos sempre, normalmente. Sempre. E se calhar aqui tu não reconheces esta tendência para a disciplina e para a organização. Então vamos para outros sítios e somos gajos que conseguem, com método, com foco, com disciplina, com organização, chegar a resultados fantásticos. Ainda hoje vou estar numa conferência onde vai ser encerrado pelo Carlos Tavares, o gajo que foi o senhor, mas é o Carlos Tavares que foi, penso que até eleito várias vezes o melhor CEO da Europa, que teve agora que era a Stellantis, mas que era a Renault antes, durante um desafio, considerado como um dos grandes gestores. É só um exemplo, há muitos desses. Eu via em universidades estrangeiras, onde depois também passei, que no quadro de honra havia sempre um português, sempre. E estamos a falar da parte académica, se estivermos a falar da parte profissional também havia. Portanto, essas duas coisas eu aprendi. Culturas diferentes são perfeitamente integráveis, as diferenças são riqueza, de facto, são. É positivo. É positivo. E esta coisa que hoje se vê muito, de tu discordares de alguém e imediatamente isso ser, eu não gosto da opinião, portanto não gosto da pessoa. Portanto, nós podemos começar a hora aqui uma discussão, se calhar vai acontecer, nesta hora, quando estamos aqui a falar, vamos discordar profundamente de qualquer coisa. Se calhar vamos ter uma discussão acesa. Achas que eu vou gostar menos de ti por causa disso? Não invalida a índole da pessoa, não Nada. É só uma opinião. É só uma opinião. E separar a opinião da pessoa, aprender isso muito cedo. Que às vezes só falta ser escutada para poder ser lapidada e talvez ajustada à realidade. Olha, como é que se chama o teu podcast? Trocar uma ideia. As opiniões são das poucas coisas que tu podes dar e continuar com ela. Não é como um bem material, não é? Não. Podem os dois enriquecer no fim da discussão. E eu acho que é isso que é verdadeiramente válido e essa parte da educação. Mas aconteceu por acaso, porque eu fui para lá à escola alemã, porque a minha irmã mais velha já lá estava. Portanto, depois, por uma questão de justiça fraternal, os irmãos vão a seguir. Não é? E porquê é que a minha irmã lá foi parar? Porque o meu avô, que morreu quando eu tinha 6 ou 7 anos, portanto eu tenho memórias vagas dele, não sei exatamente como é que era a personalidade, mas cheira-me que era avô daquele dos filmes. Isso. Achava que a minha irmã era uma estroina completamente indisciplinada e que precisava de alguma coisa de disciplina e equacionou a educação alemã com disciplina e para uma já que não havia pupilos militar para ela, portanto teve que ser... Se calhar, um bocado por aí.
Há outra versão na história familiar, na lenda familiar, que o meu avô era particularmente próximo de uma professora que andava na escola alemã e que terá sido esse o motivo. Pá, quando se fala no assunto nos jantares de Natal, a coisa é rapidamente varrida para baixo do tapete, eu não sei qual é a verdade, mas o que é facto é que a minha irmã foi para lá. Londres é uma história diferente, porque o meu pai, um ano seja feita, para que era uma pessoa bastante especial, digamos assim. Uma das coisas que tinha como certo é que se eu queria dinheiro para sair à noite e para estar com os amigos, Fosse ganhar. pá, era do meu. Portanto, Certíssimo. as mesadas era o básico, portanto eu estava sempre a tentar arranjar trabalhos aqui e acolá. E um dos trabalhos que arranjei, na verdade, ele me arranjou, porque ele é que tinha os contactos, era de um sócio de uma atividade que ele tinha cá em Portugal, que estava em Londres, e eu fui fazer um emprego de verão, é suposto ser 2, 3 meses. Um género de bengaleiro numa discoteca. Sim, e ele precisava muito de alguém que falasse alemão e que falasse português e que falasse inglês, porque a atividade era de navegação e de chartering e de shipping, e sim, era muito multinacional, com muitos armadores alemães, portanto precisava dessa ponte. Pá, precisava de mim depressa, na altura já não me lembro qual era a urgência, e eu estava quase a fazer 18 anos e eu só, pá, eu vou, mas eu só vou depois da minha festa de 18 anos, que era suposto ser uma coisa da romba, e pá, e foi. Lembro-me especialmente da minha namorada ter sido particularmente simpática nessa noite, e não me vou esquecer. Mas saí, porque é que eu me lembro disto? Porque eu saí de Portugal para fazer esse emprego aos 18, no dia em que fiz 18 anos, 24 de junho de 1979, saio de Portugal e passo a viver sozinho assim mais ou menos do nada. E hoje percebo porque é que a minha mãe chorava a berrinho no aeroporto, porque realmente, pá, não sabia cozinhar, não sabia cozer, não sabia nada. Meu rico filho. O meu rico filho, lá foi, pá, que foi um bocado de loucura, mas o meu pai empurrava, pá, vais, mas tens que ir depressa. Pá, mas posso ir depois da festa? Faz depois da festa. Fiz a festa a 23, saí a 24. E foi quando lá estive a trabalhar que de repente pensei, espera aí, pá, eu adoro isto, comecei a conhecer muitos, pá, adorei isto. Aí sim, a sociedade ser diferente da nossa. Fascinou-me. Já tinha alguns lives de liberal e pá, comecei a investigar como é que era, o que é que seria estudar numa universidade inglesa. E pá, que tinha um processo complicado de candidatura, demorava um bocado de tempo. Acabei por o fazer. Eu já sabia que queria fazer economia, aquilo era por ordem de preferência, pus primeiro em Cambridge, que tinha o melhor departamento de economia, ou pelo menos aqueles que tinha mais prémios nobres, não sei o quê. A seguir a Oxford, as grandes universidades conhecidas, e depois a London School of Economics. O que é que acontece? Aquilo era caríssimo. Eu era extracomunitário, portanto não fazíamos parte da Comunidade Económica Europeia na altura. Tinha um diploma alemão, facilitou-me alguns exames, mas não tinha nacionalidade comunitária, portanto pagava as propinas da extracomunitária, que era um exagero. E se eu dissesse à minha família, eu quero estudar aqui, eles iam fazer um esforço qualquer estúpido. E que não lhe interessava, assim, subcarregá-los dessa forma. Nada. Portanto, a minha questão foi, então, como é que eu pago isto? Comecei a investigar bolsas, empregos, poupanças, para tudo. Comecei a fazer as minhas contas, cheguei à conclusão. Era possível se ficasse em Londres. Empregos e coisas em Cambridge e Oxford, muito difícil de conseguir. E como já tinha estado a trabalhar naquela sociedade de navegação, e comecei por ter um part-time aí, depois de lá consegui uma bolsa e safei-me, sendo certo que houve alturas em que só fiz uma refeição por dia. Porque o dinheiro é muito, 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 muito contadinho. Mas porquê é que eu digo que isto foi uma sorte? Porque quando lá cheguei, passado para uma semana ou duas, ia para aí num corredor e uma senhora vem atrás de mim, Mr. Cottrim, que lá usava o nome Cottrim, que era mais fácil de filtrar do que Figueiredo, aprendi depressa. Mr. Cottrim, virei-me e tal, o diretor gostava muito de falar consigo, o diretor da universidade. E eu, epá, caraças, só que eu estou há 10 dias ou 15 e o que é que eu fiz agora para ser chamado ao diretor? Já começou. O que é que eu fiz, não é? Aquela primeira coisa. E pá, cheguei lá, o sexto andar do edifício principal da universidade, aquelas coisas apaneladas inglesas, porreiro, o gajo oferecer-me chá, muito simpático, alemão, chamado Ralph Dorendorf, e a dizer-me, estive aqui a ver, sei que é português e que anda na escola alemã, muito interessante. E fizemos parte da conversa em alemão, parte da conversa em inglês. Era atípico naquele tempo, não é? Era típico, sobretudo porque ele era diretor da escola há relativamente pouco tempo quando lá cheguei, e tinha sido deputado no Parlamento Alemão, no Bundestag, pelo Partido Liberal. Ralph Dorendorf foi um gajo intelectualmente superior, tanto assim que acabou por ser diretor de uma escola com a reputação da London School of Economics, e interessadíssimo por política. Epá, és português, estás falando, não explica o que é que se passa em Portugal. Não me levar em 79, o gajo, pá, o que é muito interessado naquilo que era o fenómeno.
Conhecia pessoalmente o Mário Soares, o Sá Carneiro, uma série de personalidades. Estava informado, portanto, tinha ligações na altura, sobretudo com o PSD. Pá, e eu não sei se o esclareci muito. Sei que às tantas o gajo quase que me tornou discípulo tutelado dele. Nessa primeira vez ofereceu-me logo os 2 volumes da obra do Karl Popper, A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos. Pá, li aquilo em 4 dias, é fascinante. Recomendo a quem queira começar a perceber o que é, o que são os riscos das sociedades totalitárias. Aliás, os 2 volumes, um é sobre o Hegel e o outro é sobre o Marx, os 2 grandes tiranos ou opositores da liberdade como base de uma sociedade. Pá, devorei aquilo e ao longo dos anos fui falar com ele no mesmo registro, tomar chá e discutir política, e ele sempre a emprestar-me livros, não sei, 7, 8, 9 vezes. Estimular e aguçar aí esse... O gajo basicamente meteu-me debaixo da asa e sentiu que eu tinha interesse naquilo, e depois os outros livros, o único que ele me deu foi esse do Popper, os outros foram sempre emprestados. E depois falávamos a seguir o que é que eu tinha achado. Portanto, a minha formação política e a minha identificação como liberal vem daí. Mas foi um acaso. Eu acho que tinha lá chegado na mesma, devo dizer. Porque depois, na minha vida profissional, nas empresas, achei que os princípios liberais eram absolutamente cruciais para fazer boa gestão, por exemplo, tal como são essenciais para fazer boa gestão num país, são essenciais para fazer boa gestão na empresa. Mas, portanto, isto para responder de uma forma muito longa e redonda, porque coisas que não me perguntaste, mas que eu acho que é importante saber, que é o trajeto internacional tem estas consequências de saberes viver com culturas diferentes e gostares de confrontar com culturas diferentes e reconheceres o valor dos portugueses no meio dessa mescla de culturas. E depois as coincidências da vida que fazem com que tu... É porque era aí que eu queria chegar, que é esta educação e instrução germano-britânica, traz certamente depois uma visão mais abrangente do que é o Estado e do que é o mercado em termos económicos e tudo. Isso ajudou depois a se posicionar, neste caso, num partido como ele? Acho que sim. Acho que não tenho dúvida nenhuma, porque vi coisas acontecer naqueles países, e em especial na altura em que foi. Portanto, a falar de finais da década de 70 e da década de 80, eu assisti na Inglaterra à chegada ao poder e à crescente influência, vamos chamar assim, da Margaret Thatcher. De uma sociedade inglesa que hoje volta a ter problemas sérios de identificação com as liberdades individuais, como se calhar vamos ter a oportunidade de falar, mas que na altura não tinha mais. Tinha sido governada pelo Labour, pelos trabalhistas durante muito, muito tempo, e estava uma sociedade bastante estruturada, com um poder desmesurado do movimento sindical, por exemplo, e as famosas greves dos mineiros que tiveram na origem depois da grande ascensão da Thatcher, que ela consegue dobrar o Arthur Scargill, que era o grande presidente do sindicato dos mineiros, consegue dobrá-lo e introduzir modernização em todo o sistema económico, porque o grande obstáculo era, de facto, o sindicato dos mineiros, onde boa parte da indústria britânica ainda dependia para a produção de carvão e de aço. Portanto, assisti o contraste entre o que era um Reino Unido com a Thatcher e Portugal em 1980, era gritante, né? E portanto tu chegavas cá, sentias-te um bocado extraterrestre, como é que é possível? E quando tentavas perceber porquê, as diferenças de facto eram quase todas da organização política, e depois isso tinha consequências sociais, culturais e obviamente eram facilmente perceptíveis quando se tem depois uma educação, não é? Uma visão diferente, fruto do que é o conhecimento. Foi isso que acaba por adquirir lá, para poder depois ver as verdadeiras cores do que era pintado. Eu não quero que quem esteja a ver isto acho que tu precisas ter 15 anos de vivência diferente para perceber Mas era gritante naquela altura. Na altura era praticamente gritante. Falta de noção era gritante. Era. E falta de noção, porque nós tínhamos, portanto, estamos a falar de 5, 6 anos depois do 25 de Abril, nós tivemos, para quem não viveu esse tempo, é quase difícil de acreditar, claro. Nós tivemos uma doutrinação ideológica que levou, aliás, que a nossa Constituição tivesse no preâmbulo e em boa parte de artigos do próprio texto que vieram a ser revistos mais tarde, um conteúdo ideológico absolutamente inaceitável. Inaceitável, porque condiciona o futuro do país. Uma Constituição tem que ser algo que una os portugueses, não que divida. Quando o preâmbulo diz que obrigatoriamente estamos a construir uma sociedade a caminho do socialismo, isto exclui obrigatoriamente e necessária imediatamente uma data de porcentagem da população. E eu digo hoje,
uma percentagem crescente da população. E quando tentámos mexer, depois de ter assistido a esse debate, que foi mais ou menos público, o argumento de que o preâmbulo já não se deve mexer porque aquilo é um resquício histórico, então, calma. Há aqui qualquer coisa que não está certa. Não está certo. Ou é um resquício histórico, é uma coisa tipo bibelô, então tiramos a Constituição e molduramos, fomos a qualquer sítio, e é como olhar para uma estátua do Mouzinho da Silveira. Também hoje há coisas que ele fez que ninguém se revê, mas está lá estado. Ok, é um resquício, é história. Mas se é para estar na Constituição, uma coisa que informa e que enquadra os artigos que vêm a seguir, não pode dizer aquilo. Era a mesma coisa que eu querer impor a caminho de uma sociedade liberal. O que é que achavam? Não era brilhante, não é? Portanto, nós fomos indoutrinados naquele período de uma tal maneira que ainda hoje, em alguns casos, se nota esse complexo de esquerda, essa tendência de achar que só o coletivismo, só o estatismo, só a intervenção estatal é que está correta. Eu acho isso arrogante, é a palavra que me ocorre. Porquê? Porque a geração que fez a Constituição e depois aquelas que a reviram, e atenção que já houve 7 revisões, e depois, já houve 7 revisões, algumas por motivos técnicos de integração na Europa, do Tratado de Maastricht, etc. São muito pequenas. A foi em que ano? Foi em 2004, publicada em 2005. E é uma boa pergunta, porque houve 2 nos anos 80, 2 nos anos 90 e 3 nos anos 00, na primeira década do século XXI. Portanto, há 20 e tal anos que não se mexe. E que o mundo nestes 20 anos mudou muito mais dos 20 anos anteriores de 80 a 2005. O João teve... Tiveste? O João teve, no sentido... Ele teve. Exato. Não, mas tiveste várias possíveis carreiras. Certo. Elas prepararam para depois uma tardia chegada à política com, se calhar, mais experiência, mais arcabouço, no sentido de até mesmo da liderança que foi? Sim, mas retira qualquer premeditação disso. Eu nunca pensei vir a ser político. Aliás, a maior parte das coisas que me aconteceram, até profissionalmente, foram Uma coincidência. Fruto da oportunidade. Portanto, quando juntou-se a minha disponibilidade com a oportunidade. E quando disse tive várias carreiras, e na realidade acho que só tive 2. Fui gestor / empresário e político. São as 2 coisas que eu acho que fui. Engloba tudo numa questão de gestão, não é? Sim, porque estares em setores diferentes e às vezes muito diferentes. Falamos de turismo, não deixou de ser. Turismo, comunicação social, não deixou de ser uma gestão. Setor financeira, produtos de consumo. Gestão. E a gestão, para mim, claro que eu vou falar aqui em causa própria, embora eu tenha licenciado em Economia, depois pós-graduei-me em Gestão, eu acho que a gestão, vista de uma maneira pura, é a área de atividade onde tu tens que saber de mais coisas. Porquê? Porque se estás a gerir uma atividade, seja ela qual for, tu não sabes se há uma coisa na Tanzânia que se passou hoje de manhã que vai influenciar diretamente, para o bem ou para o mal, o teu negócio, e se calhar de forma decisiva o teu negócio amanhã. E portanto tu necessariamente tens de ter, nem é 180 graus, quase a camaleão, 330 graus, quase conseguir ver para trás, tudo o que se passa. Portanto, exige uma atenção e uma disponibilidade mental e uma abertura e um conhecimento hiper vasto, porque de qualquer sítio pode vir uma ameaça, uma oportunidade, etc. E, portanto, uma das coisas que aprendi depressa quando comecei a ter responsabilidades por equipas, e foi relativamente rápido, lá está, porque entrei no mercado de trabalho em 1980 e havia oportunidades. Portanto, eu tinha muitas oportunidades para escolher o primeiro emprego e depois para escolher as sucessivas coisas que fui fazendo. Percebi-me, assim comecei a gerir pessoas, que o essencial é tu saberes identificar um negócio, o que é mais importante, e nas pessoas o que é que elas podem contribuir para isso que é mais importante. Gestão não é mais do que isto. Ok, definir o que é verdadeiro, se quiseres chamar-lhe estratégia, não mais coisas, definir exatamente o que é importante, onde é que queres chegar e o que é importante para lá chegares. Então as pessoas que eu tenho, a equipe, não fazes nada sozinho, a equipa, o que é que ela tem a trazer para estas coisas que são importantes. Isto tem os nomes técnicos, já agora ficam aqui para quem quiser ler. Os fatores críticos de sucesso do caminho para uma estratégia, se queres chegar não sei onde, queres obter determinada cota de mercado ou expandir para determinado país, o que é crítico para isso, o que é que eu tenho mesmo que assegurar. E esta pessoa, o que é que vai fazer para esse fator crítico? É a disciplina orçamental, é a criatividade, é a inovação, é a capacidade de ser adaptável porque vai para um mercado novo e uma cultura nova, o que é? E o que é que eu descobri? Descobri que tu, quase sem exceção, também não quero exagerar, dizer que é toda a gente, mas quase sem exceção, tu encontras em qualquer pessoa alguma coisa de extrema valia. Extrema.
Não é interesse, é de extrema valia. Bem orientado, pode Bem dar orientado. grandes É verdade que às vezes essa coisa não tem uma utilidade fantástica ou imediata ou óbvia para ti no que estás a fazer e se calhar também não consegues aproveitar. Mas na maior parte dos casos consegues. Na maior parte dos casos consegues. E portanto eu habituei-me a fazer duas coisas, que é olhar para o big picture, desculpem lá a coisa em inglês, mas para a grande imagem, para a visão mais abrangente, a parte mais estratégica, dizer, ok, é aqui mais ou menos queremos chegar, coisa meio difusa, mas que tu percebes que é ali que queres chegar, e depois para o pormenor mais individual, que é a pessoa que está à tua frente e que te pode ajudar. Portanto, o pormenor e o grande picture tens que conseguir unir, mas tens que perceber muito bem como é que funciona a pessoa individual. E se fores a ver bem, isto é liberalismo, que é o indivíduo e a sua decisão individual a condicionar tudo o resto. Que no fundo é quase como eu defino. O meu amor à liberdade individual e achar que é impossível ser feliz sem ser livre, individualmente, fazer as tuas escolhas, isso para mim eu transporto para a gestão e digo, ok, se eu não consigo ser feliz sem fazer as minhas escolhas, eu tenho que ter esta pessoa aqui a fazer as suas escolhas, a considerar-se tão livre quanto possível, quanto é possível ser-se quando tens chefes e estás numa determinada Era aí direção. que eu queria chegar, João, e se calhar até sai aqui um bocadinho daquilo que era a minha ideia de blocos. Ótimo. E vamos já chegar aí, que é, eu acho isso fantástico, mas ao mesmo tempo a minha pergunta é, somos livres, João? Não vais discutir aqui, nem vamos discutir aqui Não, é uma o pergunta... livre-arbítrio, Não. se ele existe ou não. Mas é mais no sentido de a forma como nós vivemos a nossa vida e somos até governados, vamos falar apenas de governo. Se falamos de instituições da forma como o sistema está montado, não só não somos livres na pura acessão da palavra, como pior, estamos cada vez menos livres. Mas eu prefiro antes disso discutir, porque sei que é um tema que te interessa, como é que nasce esta noção de liberalismo. E talvez a forma mais fácil seja esta. Toda a gente conhece ou já ouviu falar da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Foi escrita por Thomas Jefferson, na sua grande maioria. Thomas Jefferson era um gajo muito bem lido, sobretudo pelos pensadores europeus. Não havia pensadores americanos ainda na altura, não é? Isto estava a começar. E os pensadores europeus liberais, e vais a ler a Declaração de Independência Americana e aquilo é quase um decalque do John Locke. Há coisas ali, por exemplo, John Locke dizia que o governo só devia existir para assegurar a tua vida, ou seja, a tua integridade física, a tua liberdade e a tua propriedade. E aqui a propriedade no John Locke não era propriedade só material, era as suas ideias, os teus sonhos, etc. Atualmente também. Foi de tal maneira a palavra property e estate, ele não usou estate, usou property, que era um bocadinho diferente, portanto essa distinção é importante, mas foi por isso que o Jefferson, na Declaração de Independência, não fala de vida, propriedade e liberdade, fala de vida, liberdade e pursuit of happiness, portanto a busca da felicidade. Fala, portanto, que é o teu direito a escolheres a tua maneira de chegar à felicidade. Que isto não é mais nada do que exercer a tua liberdade individual. Independente das consequências? Para ti, sim. Para os outros, não. Portanto, a tua liberdade não pode... Dentro daquilo que é... Não pode infringir os outros. Depois eu quero muito fazer isto, mas vou prejudicar não sei quantas pessoas. Sim, depois vem na casa do Cotrim, chego lá e arrabo-lhe a casa, quer dizer, não faz sentido. Agora, eu quero ser músico e viver a tocar a guitarra no metro e isso vai-me fazer passar fome, pá, escolhi e depois com isso aceito-a. Okay. É minha. Okay? Dentro da tua esfera de liberdade e de influência pessoal, tens esse direito. Quando começa a afetar outros, atenção, começa a haver equilíbrio de direitos. Mas a Declaração de Independência começa com outra coisa mais interessante. A frase é: todos os homens nascem iguais e livres e imbuídos de direitos naturais. Isto é fundamental. Um dos dois direitos naturais com que nasce é a liberdade de escolher a tua vida. Eu acredito nisto. Nascemos todos livres e nascemos com o direito de escolher a nossa vida. Portanto, quando prescindimos de parte desses direitos, voluntariamente, por exemplo, para governos, eu deixo que me cobres impostos, eu deixo que não me deixes andar a mais de 120 na autoestrada, eu deixo que não me deixes... Porque eu também estou a usufruir daquilo que tu me providencias. Porque há aqui um equilíbrio. As estruturas para isso e eu respeito-as pelos Mas é o que tu disseste, né? As consequências. Quer dizer, se andarmos todos a 220 na autoestrada, vai morrer mais gente, eu não quero ver numa sociedade assim. Se fizermos outras coisas, se calhar há um nível de miséria e pobreza, eu não quero ver numa sociedade assim. Se é para começar a beber antes dos 18 anos, pá, se calhar a crise de saúde e de saúde mental é de tal maneira, eu não quero ver numa sociedade assim. Portanto, tu vais medindo quais são os direitos que tu permites, delegas, mas és tu. E essa noção de que o direito nasce contigo e é o indivíduo, o cidadão, que
livremente decide, epá, eu deixo o governo limitar-me, eu deixo. Mas a qualquer momento, leia-se, a qualquer eleição, eu devia poder, não, esse direito já não, estás a abusar, quero o meu direito de volta. E é por isso que tu te lembras, durante a pandemia, a Iniciativa Liberal era particularmente chata com isto. Porque quando lias os decretos do estado de emergência, pá, gelava-te o sangue. Bem, sei que nunca foram usados e o Costa, em conversas comigo, dizia, pá, isto não é para usar, pá, se não é para usar, não ponham. Mas servia para assustar, não é? Servia, pá. E tu podias ir buscar qualquer pessoa, podia alguém chegar aqui, de acordo com o estado de emergência, e chegar, Filipe Vilarinho, estás aí sentado? Não, tu agora vens aqui, pá, vacinar velhinhos ou conduzir a ambulância, não sei o quê. Pá, se calhar tu livremente até ias. Mas se não quisesses se estivesse de acordo com aquilo que estava a acontecer, sim. Agora, se não tivesse... Se não tivesse, ias na mesma, porque o estado de emergência dava poderes a isso. E nós o que é que sentíamos? Que à conta de uma emergência, porque é sempre assim, há sempre um grande motivo para te limitar a liberdade. É sempre no teu próprio interesse. Ou é saúde pública, ou é segurança pública, ou é... Olha, dou-te um exemplo. Está-se a discutir agora uma coisa cujo texto final nem barrigou, nunca ninguém viu, mas há um medo generalizado, e eu percebo, chamado de chat control. Já uma vez ouviste falar? Já deve, nas redes muita gente a protestar, mas não podemos permitir que passe o chat control. O que é o chat control? É, por causa de uma necessidade absoluta, entre outras coisas, e talvez a mais importante, de evitar a pornografia infantil, estão-se a preparar para monitorizar todas as tuas comunicações, incluídas encriptadas. Leia-se WhatsApp ou Signal ou Telegram. Todas. Automaticamente. AI, ninguém sabe, é anonimizado. Mas... Eu ouvi falar que em Bruxelas discutia a questão da proibição, como estão a fazer na Austrália, até menores de 16 anos, das redes sociais. Do acesso às redes sociais. Boa discussão, porque essa vai exatamente ao encontro que dizíamos há bocado. Ok, estamos a limitar uma liberdade de todos, aqui neste caso dos adolescentes, estamos de facto a limitar, mas as consequências são suficientemente graves para o fazer. A evidência começa a indicar que sim. Mas onde é que para esse controle? Não, mas do acesso, repara, eu aqui ainda não estou a tomar uma posição definitiva, mas estou a chamar a atenção das pessoas. Certo, existe um risco. Existe um risco. E um liberal moderno não pode ser dogmático e facções em relação a isto. Tu começas a graficar os casos de automutilação e até suicídio dos jovens e os problemas de saúde mental em geral, certo, com a penetração, digamos assim, das redes sociais, eu bem sei que há uma correlação. Eu bem sei que correlação não é causalidade. Certo. Mas é muito difícil de explicar, se não for por aquilo. E portanto, tu dizes, eu quero uma sociedade em que os miúdos cheguem todos chalupas à idade adulta, ou nem cheguem à idade adulta porque sentem-se de tal forma socialmente pressionados por autoimagem, por bitola, por ideal, o que seja, e matam-se. Eu já os proibi de beber até aos 18, não é? Portanto, há coisas que tu já estabeleceste um precedente. E é daqueles que, quando revisitas, continua a fazer sentido. Porque deve revisitar, é tal coisa. Nasceste com o direito, portanto, os miúdos nascem com o direito de fazer o que quiserem. Mas depois nós, enquanto sociedade, dizemos, não tens idade suficiente para decidir determinadas coisas e, paternalisticamente, admito, mas com razão, limitas algumas das suas liberdades. Portanto, acho que é uma discussão que deve ser tida. Mas não é essa que eu estou a falar. Eu estou a falar do chat control, que é, como há muita da pornografia infantil e de algumas outras atividades ilícitas graves que se passam sob o manto da encriptação das mensagens que são difíceis de ler, o que os legisladores europeus se preparam para fazer, ou se preparavam, porque eu acho que aquilo vai parar no Conselho da Europa, no Conselho Europeu não passa, era monitorizar automaticamente, por inteligência artificial, todas as tuas comunicações. Todas. Eu não tenho liberdade zero. Privacidade zero. Privacidade zero. Sim. E a seguir a isso, para tu dizes, mas eu sou verdadeiramente livre quando sei que estou a ser observado. Privacidade é uma nulidade quando a minha liberdade deixa de... Falava disto outro dia com um amigo e que ele usava um exemplo que parece caricato, mas que é perfeito para todos nós, acho eu, que é humano, tiramos macacos do nariz. Sim. É uma necessidade fisiológica. Claro. Não é? Às vezes inconsciente, está aqui alguma coisa que incomoda. Mas preferes não fazer quando tiver gente a ver. Claro. Certo? E há pessoas que têm consciência e percebem e não o fazem, e há outras que... Quem diz isto diz coisas um bocadinho mais sérias, mas pronto, uma coisa perfeitamente natural, necessária até, biologicamente o mais óbvia possível, mas que preferes fazer sozinho. Certo. Não é?
Pá, e tens esse direito, tens de ter esse direito, obviamente, tens de ter esse direito. Portanto, monitorizar entre todas as tuas mensagens, na eventualidade que estás a partilhar conteúdo desde que estamos a falar, há proporção. Não. 1000 vezes não. É tal coisa. Por isso é que eu digo, nas sociedades que se habituaram a ter a liberdade como garantida, desvalorizam-na. Desvalorizam-na. Este estado de coisas em que vivemos, razoavelmente democrático, com escolhas pluralistas, com separação de direitos, com Estado de Direito, com liberdade, é a exceção na história da humanidade. Nunca houve. Há 200 anos começou a haver e agora há mais ou menos, e em cada vez menos países, diga-se de passagem, já só há 38 países verdadeiramente democráticos, de acordo com uma daquelas entidades internacionais que fazem estas contas. Portanto, isto é a exceção. Se não tomarmos conta, este é o apelo que eu faço ao auditório vasto daqui do trocar uma ideia, defendam as vossas liberdades, porque elas não estão garantidas. Há sempre alguém com as melhores intenções, e às vezes disfarçadamente, os quer tirar. Portanto, resistam quando alguém vos queira, com um bom pretexto, com um bom motivo, supostamente para teu bem, limitar a tua liberdade. Eu teria muita coisa agora. Mas eu vou cá. Exato, isto seria um tema ainda enormíssimo, mas porquê agora ter esta iniciativa de fazer algo que em 2023 tinha dito que não queria fazer, que era candidatar-se a Presidente da República, que não era um fascínio seu? Correto. E continua a não ser... Foi uma estratégia, foi o momento certo, o que aconteceu aqui? Eu não cresci a achar, a ter o sonho de infância, de adolescência, de ser nem deputado, nem eurodeputado, nem Presidente da República. E isso prova-se pela sua carreira e pela forma tardia com que chega à política. Sim, e também já contei isto em público, eu chego à política quase que por um apelo cívico, por um sentido de responsabilidade, um bocadinho exagerado se calhar, de estava a preparar o meu filho mais velho para fazer entrevista de emprego, e ele é um gajo porreiro, bem preparado e não sei o que mais, e as propostas de emprego eram uma coisa... Não era só ser relativamente mal pagos, Doía eram... um pai, não é? Doía um pai. Mas eram pouco autónomas, pouco interessantes, mas, percebes? E eu, de repente, fiz o paralelo com a minha entrada no mercado de trabalho. Quando eu entrei, já disse há bocado, tinha data de oportunidades. Eu, passado 30 e tal anos, tinha muito menos, pior. E de repente aquilo bateu-me. O meu país está pior para os jovens, sobretudo para os jovens, para os outros depois na cadeia também podemos falar nisso, do que o meu. A minha geração deixou que isto acontecesse. Eu não sei. Ou seja, evoluímos ou regredimos? Regredimos. Do ponto de vista das oportunidades profissionais, regredimos claramente. Eu não era mais bem qualificado do que o meu filho é hoje. E, no entanto, mas é que o nível médio de qualificações subiu todo, que se calhar eu distinguia mais na altura do que eu... mesmo assim, não se percebe que haja tão poucas oportunidades e tão más para os que começam, e daí este flagelo de imigração jovem qualificada. Estamos a falar de entre 16 e 20 mil jovens qualificados que imigram por ano. Filipe. É muito. Tendo em conta que a natalidade é tão baixa. Natalidade baixa. Nós sabemos que precisamos mudar para alguns setores e temos esta discussão, finalmente, no ponto certo, de como é que se controla a imigração, como é que se controla a imigração legal e como é que se faz isso para os setores que interessam. Ao mesmo tempo, precisamos de cérebros e estamos com a imigração, de pessoas que saem do mais qualificado que há. Portanto, desculpa, às vezes divido um bocadinho. Portanto, senti uma responsabilidade, se calhar, excessiva. Eu não sei o que é que os meus pares da minha geração vão fazer. Eu preciso me meter na política. Já na altura escrevia uns artigos, fazia umas coisas, tinha umas discussões com os amigos, mas percebi que só tens duas maneiras de mudar um país. Ou ao tiro, revoluções, etc. Não é para mim. Ou dentro do sistema, mudando o sistema por dentro e dando o corpo às balas. Porque, de facto, não é uma vida fácil estar na política. E daquelas coincidências da vida apareceu-me o convite da Iniciativa Liberal e 5 ou 6 meses depois de eu ter esta reflexão pessoal, como é que fazia, porque já tinha percebido que tinha que fazer isto no contexto dos partidos, que são aquilo que faz mover o sistema democrático e o debate de ideias. Entrar dentro do jogo. Entrar dentro do jogo. Entrar na arena, como alguém dizia. Uma coisa é ser espectador e estás lá, olha o boi e tal. Outra coisa é posto à frente do bicho. E eu disse, às tantas, se eu quero mudar isto, tenho que pôr... O pensamento crítico é muito bonito, mas depois se não estiver lá e não sentir na pele o que é... Eu tenho grande dificuldade, se me perguntares para o que é pior, ter uma grande ideia e não a concretizar, ou concretizar muito bem uma ideia que não é boa. Eu tenho grande dificuldade em dizer-te qual delas é pior ou melhor. Grande dificuldade.
E, portanto, acho que obviamente o conjunto das duas, e quando não consegues ter isso na mesma pessoa, arranjas uma equipa em que uns pensem bem, outros que discutem bem, para conseguir que, pá, pensamento sem ação. Acho que o Gandhi dizia uma coisa parecida com esta, eu não consigo reproduzir agora, mas eu acho que ele tem um conjunto de 7 ou 8 máximas do que é ser feliz ou o que é ser humano, não sei. Procurem que tem a sua graça, continua a ser atual. E pronto, foi assim que eu entrei na política também por acaso. E a primeira conversa foi com o Carlos Guimarães Pinto. Fomos tomar café, ele começou a sondar-me e tal, e eu achei que ele estava a pedir se podia pôr o meu nome nas listas lá para 20º na lista de Lisboa, e pá, com certeza, mete, pá, eu já tinha votado na Iniciativa Liberal, já tinha publicamente dito que tinha gostado muito das campanhas das europeias, tinha acontecido 6 meses antes. Disse que sim, ele disse, pá, estás a perceber mal, estás a convidar para a cabeça de lista. É muito cedo, não estou preparado para isto. Não estava à espera de todo da proposta, como disse, foi uma coincidência. Começámos a fazer conta dos votos que tínhamos tido nas europeias, o que era preciso para eleger um deputado. A conclusão foi que não era impossível. A partir do momento em que não é impossível, tu tens que... tive que falar com a família, porque sabia que os ia afetar, e afeta muito. Afeta muito, porque... Eles são levados para algo que... São levados legalmente. Exato. Porque uma pessoa, quando entra num cargo eleito, passa a ser chamada PEP. Pessoa exposta politicamente. Okay? Então tem uma série de consequências práticas. Quando abres uma conta num banco, quando pedes um empréstimo, quando entras num contrato, tens que revelar que és PEP. Um escrutínio disso tudo. Escrutínio. Eu sou PEP, mas os meus filhos ficam PEP, os meus pais ficam PEP, os meus cônjuges, se eu estivesse, ficavam PEP, os meus sócios de qualquer coisa ficavam PEP. De repente, eu tomo uma decisão. Toda a gente está exposta. E há 25 pessoas que são afetadas pela minha decisão. Portanto, eu tive que as consultar, etc. E já não é uma, nem duas, nem 3 vezes. Mas já tinha consciência disso? Tinha consciência da parte... Ou foi tomando enquanto... Das limitações práticas, não tinha plena consciência. Por isso é que eu estou a falar nisto com esta ênfase. Que é para as pessoas... Eu não quero afastar pessoas da política, pelo contrário. Mas quero que tenham consciência... Tenha consciência de que há consequências desse tipo. E já não são 2 nem 3 vezes que estou a fazer qualquer outra coisa. Agora podia estar aqui no meio de um podcast e receber um contacto de um filho meu porque está numa instituição bancária, numa coisa qualquer, e que precisa de uma assinatura minha ou de uma declaração minha, porque é PEP. Coisa que qualquer outro jovem não teria que fazer. Pá, é chato, né? Claro. Pronto, mas lá foi... Entrei na política por coincidência, fui eleito porque sim, isto é, obviamente foi eleito com mérito. Por mérito, é isso. Aqui tem que dizer, fizemos uma boa campanha. Que é algo que a Iniciativa Liberal defende? Meritocracia? 100%. Aqui é um conceito muito mal entendido. Até porque a meritocracia tem que funcionar nos 2 sentidos. Quero dizer com isto que os bons devem ser recompensados e os maus devem ser... não é punidos, mas devem ter as consequências dessa incompetência. Isto é particularmente importante quando discutimos a concepção moderna da administração pública. Nós temos 750 mil funcionários públicos em Portugal. A maior parte deles sujeitos a um sistema de avaliação chamado CIADAP. Nunca ouviste falar ou nunca conheceste, e tiveres uma insónia e quiseres ficar verdadeiramente preocupado, vê como é que funciona o CIADAP. E de facto, na realidade, o que significa é que eles não são avaliados. Os sindicatos odeiam avaliações, por exemplo, e não há consequências práticas quase nenhumas de boas e más avaliações. E sobretudo aqueles funcionários públicos que têm relação direta com o cidadão, que prestam serviços, quando vais a uma partição, e são muitos, desde os profissionais de saúde, aos profissionais das finanças, aos profissionais dos conservatórios, do registro, etc. Tem muitos, não sei, de 750 mil, consegue ter interface com o público, mas atrevo-me a dizer praticamente metade. Professores, tudo. O cidadão devia poder ter alguma palavra na avaliação do funcionário que o atendeu, não é? Entre outras coisas, se resolveu o problema. Depois, se foi rápido, se foi cortês. Curiosamente, ainda ontem tive essa discussão. Por causa do notário. Pronto. Por uma situação simples em que de repente ele percebe que eles têm as leis deles. Quer dizer, atendem quando querem, eu tenho que tirar a senha de manhã. Mas foi um notário público ou privado? Os notários, pronto. Os notários foram liberalizados há muito tempo e eu não tenho uma diferença brutal na qualidade de serviços dos notários. Hoje consigo fazer coisas rapidamente num notário que não conseguia há 15 anos esta liberalização. Mas depois voltamos ao mesmo, que é quem lá está é um ser humano. Se ele não é avaliado, se não há uma requalificação do trabalho que ele faz... Disseste tudo. Disseste tudo. A partir daí... Não tem consequências. Não é? Isto, a estrutura está boa, mas tem que funcionar. Isto não... Mas é que isto, antes de ser uma questão meritocrática, como estamos a falar um bocado, é a questão mais básica de feedback. Tu decidiste fazer um podcast. Se tenho a certeza que a primeira coisa que foste ver quando saiu o primeiro episódio foram os comentários.
Eu até apelei pelos comentários. Eu quero é saber as críticas. Só sei que eu posso melhorar. Isso, mas tu és assim naturalmente. Tu foste à procura. Eu quero saber o que é que pensam para melhorar. Algum funcionário público tem algum interesse em saber o que é que o cidadão pensa? Zero, que ele tem impacto zero na vida dele. Quero Não, tu vives horas e por acaso. Por acaso não sei se vives disto, mas se vivesses, e espero bem que consigas viver, pá, tens um interesse tão grande em que isto funcione. Digam tudo, o bom, o mau, mais ou menos. Sugestões estúpidas, menos estúpidas, talvez eu aproveite um dia. Digam. E procuras o feedback. É que não é preciso, o sistema está montado. Tu procura, tu vai à procura dele. Na administração pública é quase ao contrário, eles fogem dele. Pá, isto não me mete na cabeça de ninguém. E quando dizemos que temos 42% da riqueza nacional em despesa pública, das quais, pá, 85% na despesa do funcionamento da máquina, não é? Tu dizes, pá, se eu não consigo reduzir isto, tendo menos funcionários mais bem pagos, portanto, não é redução, e também não temos que começar a cortar cabeças a torta direita. Há um número absolutamente impressionante, eu agora não sei se é nos próximos 6 ou nos próximos 8 anos, vão-se reformar 200 mil funcionários públicos. Estão todos velhos. Certo. É só não os substituir. Eu pensei que alguns reformas nos sítios onde continuam a ser necessários têm que ser substituídos na mesma, porque há sítios só onde a administração pública está carente de pessoas. Mas há muitos onde não tem necessidade. E com as alterações tecnológicas que aí vês, tens facilidade em prestar uma série de serviços sem tanta gente. Temos a obrigação de começar a olhar. Temos a obrigação, portanto, mas em percentagem da população ativa, Portugal não está tão mal como isso. Essas comparações, eu prefiro olhar para a realidade e dizer, ok, conseguimos fazer melhores que os outros ou não? Se fazemos tão mal como os outros, amigo, é fraco. E onde é que queremos estar num futuro próximo, não é? Não é só que quando chegarmos lá ter que reorganizar tudo. Não, vamos já preparar. Isto chega para tudo. Já estamos com a carga fiscal que temos, vamos ter exigências grandes a vários níveis sob o orçamento. Se não poupas nas coisas que podes poupar, estás tramado. Porquê agora? Onde é que onde é que a estratégia cabe aqui? Eu conheço-me relativamente bem e a minha grande motivação é mudar coisas. Já era assim nas empresas, na minha vida pessoal também gosto de mudar coisas, gosto de fazer coisas acontecer, de construir, de mudar, quando mais não seja, mudar a decoração da casa, gosto. Na política é igual, mudar coisas. E sempre escolhi, em função também das oportunidades que foram aparecendo, os cargos e as lutas que me pareceram ser mais úteis para essa mudança. E, portanto, apesar de só estar no Parlamento Europeu há um ano e de me custar um bocado deixar mandatos a meio, eu quando olhei para a corrida presidencial, não foi a primeira, devo dizer, e se calhar nem a segunda, quando olhei e vi os candidatos que estavam a perfilar, os que já estavam no terreno, os que se falava que podiam vir, vi um buraco enorme num candidato que pudesse representar aqueles que têm mais ânsia de fazer coisas. Há pessoas como tu, ou até mais jovens que tu, ou até mais velhos que tu, mas com vontade de fazer coisas, que estão na vida a tentar fazer coisas sem estar à espera que os outros ou que o Estado faça por elas. Esse grupo de pessoas que é grande, e eu acho que é muito grande, não tinha onde votar. E tinha razão, porque assim que eu meto um pé na arena, recebo centenas de mensagens com esta coisa, finalmente, porque eu não tinha de quem votar, não tinha quem votar. E como, mesmo no projeto europeu, é tão ou mais importante a posição do Estado de cada Estado-membro no Conselho Europeu, porque é aí onde os vetos contam, do que a posição dentro das instituições europeias, eu, entre 720 eurodeputados, tenho que fazer muito mais esforço para mudar coisas do que tendo, por exemplo, o mais alto cargo da nação em Portugal, que embora não seja executivo, tem muito mais influência, percebes? Portanto, se eu quero mudar coisas, incluindo na Europa... A sua voz na Europa é muito mais tímida, é menos ouvida, tem menos projeção. Começou por estar mais diluída. Eu hoje já tenho um conjunto, comecei a fazer barulho, já tenho um conjunto, não sei... Eu falo pelo número de pessoas que também têm com tanta vontade de se fazer ouvir como... É mais difícil, mas eu já tenho um conjunto de 40, 50, 60 eurodeputados que percebe aquilo que eu estou a tentar fazer e que, pronto, faz parte... Apoiam e estão... Sim, faz parte, é que eu posso dizer, um grupo de pessoas com uma atitude, nem todos são do grupo liberal, mas são, já se conseguiu fazer, mas demorou um ano a fazer isto, claro. Aos berros, né? E acordem. E portanto, um ano para estabeleceres uma base que ainda não é extraordinariamente grande, o outro ano, se calhar, para que essa base consiga ter influência real em algumas coisas que interessam. E depois, para que isso tenha repercussão prática na vida das pessoas, enquanto ser Presidente da República em Portugal, consegues influenciar o debate político e a posição política de Portugal no seio da Europa de uma maneira completamente mais direta. Portanto, é uma medição de utilidade. Onde é que aquilo que eu gosto de fazer e sei fazer
tem mais utilidade. Então diga-me qual é que é a utilidade, diz-me, qual é que é a utilidade enquanto Presidente da República, face aos poderes limitados que tem, como é que pode efetivamente fazer a diferença? Ok. Portanto, muito simplesmente, um Presidente da República tem uma função formal que é defender a Constituição e exercer os poderes que lá estão, os vetos, as dissoluções, as verificações preventivas da constitucionalidade. Eu atrevo-me a dizer que qualquer pessoa minimamente formada com bons assessores fará esse trabalho bem dentro da sua orientação política. Não tenho grande dúvida em assumir isso. Eu concordo que bons assessores fazem mais meio processo. Sim, certo. Na parte formal. Depois tens uma componente de representação, já não é tão formal só, de coadjuvar o governo na política externa, nas visitas de Estado, defender os interesses de Portugal, etc., de representação. Eu acho que faço isso bem, já o fiz várias vezes na minha vida, tenho essa tal experiência internacional que ajuda muito, e depois tem uma componente de diplomacia económica na representação, que farei muito melhor que qualquer outro dos que estão na corrida, mas muito melhor. Eu sei perfeitamente o que é que os investidores gostam de ouvir. É a sua praia. É a minha praia, e vivo, e estou farto de captar parceiros, investimento estrangeiro, não sei o que, e aí farei melhor, essa já é uma diferença. E depois a terceira função do Presidente da República, que é aquela que tem sido menos fomentada, que é de ser uma espécie de referente da agenda política, do debate político e de inspiração das pessoas. Agora, não é, como liberal, eu não vou inspirar as pessoas para um desígnio que me ocorra a mim. Tenho que fazer ao contrário, é criar as condições para as pessoas sentirem que têm espaço para elas próprias encontrarem o seu próprio desígnio. Tu encontraste o teu caminho, a tua família encontrou o teu caminho, os teus vizinhos encontraram o seu caminho, e é da junção desses caminhos individualmente encontrados que emerge um desígnio nacional. E eu confio tanto na cabeçade dos portugueses, fruto da tal experiência que tive em comparação com outras nacionalidades, que sei que se tiveres o tal sistema que lhes fomenta esta liberdade de escolher o seu próprio caminho, isto dá um salto. Dá um salto a nível de conhecimento, a nível de cultura e a nível de capacidade de geração de riqueza. Dá um salto. Portanto, é tirar os freios, começar no fiscal, que toda a gente diz que os liberais estão sempre interessados em impostos, sim, mas não é só, os regulamentos, a chatice, e o estigma social do gajo que é bem-sucedido, ou do gajo que tenta e falha e volta a tentar e volta a falhar e volta a tentar. Tirar essas coisas culturais. O Presidente da República tem responsabilidades nisso, porque pode dar o exemplo. E faz pelo seu exemplo pessoal, desde logo, e eu acho que eu posso fazer, tive uma vida assim, mas nas iniciativas que promove, pode trazer cá pessoas do topo da criação cultural, naquilo em que Portugal pode ter vantagem. Do topo da criação de conhecimento. Que sejam exemplos deste tipo de abertura das sociedades. E desta forma, condicionando de alguma forma os governos de turno. Para além das reuniões semanais que vais ter com eles e que podes apertar e que ninguém sabe, né? E tem também, o Presidente da República também não deve ser um contrapoder, atenção, não estou a defender que seja, mas tem legitimidade democrática, foi eleito diretamente, portanto, deve ser uma inspiração, e eu essa função acho que consigo fazer melhor do que ninguém. Há assuntos urgentes. Já agora, estás de acordo? Eu sei que não podes dar a tua opinião completamente, mas olhas para o quadro de candidatos e são entre o cinzento e o cinzento escuro. Eu tenho particularmente uma ideia que é assim, eu acho que uma pessoa que tenha as skills, que se sinta com skill para qualquer que seja o cargo e que veja uma oportunidade, deve fazê-lo, ok? Portanto, isto pensando que o João tem as skills, certo, fruto da experiência de vida, fruto daquilo que tem feito até agora, e de repente olha para um painel e diz assim, não, eu tenho possibilidade de estar ali e tenho tanto ou mais valências para representar. Cheguei a ter pena, uma palavra chata de usar aqui, mas estive empaticamente, sofri com as pessoas que estavam sem candidato para votar. A quantidade de pessoas que me vêm dizer, mas isto, e preciso verbis. Eu ia votar no seguro, passo não aparecesses. Seguro. Que não sendo de esquerda, não se reviam nenhum dos outros candidatos que podiam eventualmente estar mais perto da sua área política. Isto é dramático quando não tens representação. 50 anos depois do 25 de Abril. 50 anos, 51, no que neste caso. 51 anos, tu produzes um conjunto de candidatos que são uma chatice. E não só são aborrecidos, como estão nem preparados, nem com vontade de discutir o futuro. Nós hoje aqui não temos tempo, fica para a parte 2. Mas se começares a pensar o que é que vai acontecer à inteligência artificial, à biotecnologia, à neurotecnologia, à computação quântica e a N evoluções tecnológicas de fundo que vão alterar as sociedades profundamente,
Tem sido um episódio fantástico. Sim, e depois pões a pergunta, no fim de cada discussão, podemos ter aqui é interessante, e os impactos em Portugal? O que é que isso acontece? E há oportunidades aqui no meio, atenção, não é só ameaças. Há oportunidades aqui no meio. Desde que discutas e te preparas. E bem, não vejo ninguém discutir isto. E agora tenho-me tirado à comunicação social, que sempre que me ponho o microfone à frente, não façam só as perguntas do dia-a-dia, como é que está o SNS, até porque o Presidente da República não consegue abrir ou fechar urgências aqui no Garcia da Horta, não é? Não lhe façam só perguntas sobre o dia-a-dia, façam as perguntas sobre como é que vai ser. Se a Organização Mundial do Comércio amanhã, porque o multilateralismo está a implodir, se a Organização Mundial do Comércio amanhã não conseguir impor nenhuma das regras do comércio justo e livre, Portugal posiciona-se como? João, mas isso é super interessante o que estás a dizer. Mas ao mesmo tempo eu pergunto-me, não é responsabilidade do Presidente da República aumentar a moral do seu povo? Ou seja, se esses problemas do CNS, se esses problemas do Hospital Garcia da Horta não ter urgências, se o problema dos incêndios, que era alguma coisa, era uma questão que eu já te ouvi falar, como não comentarias este tipo de situações, mas fez-me refletir na situação mas moralmente o povo precisa de uma palavra do Presidente da República, não é? Tens toda a razão. Eu acho que um país só pode olhar para o futuro e pensar no futuro se o seu presente não for um drama. Portanto, se tu fores demasiado tecnocrático, também vais acabar por estar um bocadinho à parte daquilo que o povo precisa moralmente. Tens toda a razão e fazes bem em lembrar-me isso, porque isso faz parte da minha postura e do meu programa, que é primeiro, a tua responsabilidade é fazer com que os governos não se esqueçam, porque todos eles vão prometer resolver os problemas práticos, todos, não é? Portanto, aí não estás propriamente a imiscuir, estás só a lembrar, dentro do tal das tuas funções e das quatro paredes que te permitem dizer que não és um contrapoder e que não andas a fazer guerra aos governos, que isso, não sendo impossível, se deve ser um caso extremo, deves forçar a cumprir promessas. Desculpa. Quando não há este problema, é a saúde, a educação, é a habitação, é os incêndios, é a segurança social. Não se esqueçam disso. Porque se não temos um problema, não é só o governo que tem um problema, é o sistema democrático que tem um problema. Toda a confiança ruim, não é? Olha, fazendo aqui círculo por princípio da conversa do meu mentor Ralph Dahrendorf, o tal alemão, ele tinha uma frase que era: quando uma sociedade proclama direitos e depois não dá condições às pessoas para os aproveitar, está a criar um nível de desilusão que mina, no caso ele que era liberal, dizia, mina o ideal liberal. Portanto, prometes coisas que depois não cumpres, crias expectativas às pessoas que depois não cumpres, e é pior que nunca ter prometido nada. Muito pior. E vai a nossa realidade. E tem sido, e vais engrossar o grupo daqueles que aceita soluções facilitistas ou que se fica pelo protesto, que é muito, muito pouquinho. Que eu entendo, atenção, eu entendo a revolta. Eu entendo perfeitamente que as pessoas se queiram dar um grito de revolta. Mas tem que perceber, e acho que as pessoas percebem, é pensar nisso 5 segundos, que não basta berrar. Pois tens que saber de ter soluções concretas para os problemas, ter a parte técnica bem e discussão, como há bocado dizíamos, não é só ter ideia, ter discussão capaz e levar aquilo avante, não basta ficar pelo protesto. Mas até agora tem sido a maneira das pessoas mostrarem a satisfação. Há algum problema atual que tu darias mais urgência? Eu falo habitação, saúde, segurança, imigração. Há algum que tu tenhas... Urgência, saúde e imigração. Porque acho que são os dois que estão descontrolados e que precisam de coisas estruturais. Mais fácil, apesar de tudo, resolver o da imigração, porque do ponto de vista técnico é o mais fácil. Retiras a manifestação de interesse, já está. Retiras a substituição da prova de meios de subsistência pelo termo de responsabilidade, que ainda não está, mas devia estar imediatamente. E fiscalizas muito melhor fronteiras. Isso é tipicamente mais fácil. SNS, mais complexo. E aqui deixem-me puxar a brasa da minha sardinha. Eu fui o grande mentor e autor do programa da Iniciativa Liberal da parte de saúde, chamado Serviço Universal de Acesso à Saúde, Sua Saúde. E no Sua Saúde tens uma alteração estrutural do modelo que faz o quê? Aquilo exatamente estamos a falar há bocado. A opinião do cidadão, do utente, do doente, que recorre ao SNS, é crucial para o sucesso dos prestadores de saúde. Naquele modelo, como está, os prestadores concorrem entre si e, pelo facto do cidadão poder escolher a qual dos prestadores vai, obriga os outros a pensar, se eu perdi um ou 2 ou 10 ou 1000 clientes, vamos chamar-lhe assim. É que tocaste no sítio certo, é que já não são utentes nem são pacientes, são clientes. Exato. E isto muda muito o paradigma do que é a saúde hoje em dia.
E depois pá, eu fui buscar o melhor de elementos de vários sistemas de saúde e tentei fazer uma coisa, pá, tenho muito orgulho naquilo, é difícil de explicar, a comunicação social nunca pegou naquilo como deve ser, e quando me perguntavam, mas e problemas disto? Pá, tem um problema básico, é que os grupos privados de saúde não iriam gostar desta alteração, mas chegavam-se. Um liberal está a fazer uma coisa contra os privados. Pá, não estou. Eu estou a fazer uma coisa a favor dos cidadãos. E hoje os grupos privados de saúde prosperam e crescem porque o SNS é tão mau que mesmo as pessoas com relativamente poucas posses fazem o possível e o impossível para recorrer a prestadores privados, para não esperarem 6 meses, ou 12, ou 18. Portanto, a melhor coisa que tem acontecido aos grupos privados, o maior fomentador do crescimento dos grupos privados de saúde, tem sido aqueles que insistem em não mexer no SNS. E eu acho... empurram automaticamente a pessoa para uma não hipótese. E eu, como defendo a existência de um Estado Social, o safety net do Hayek, para mim, está claríssimo, e nessa safety net a saúde está em primeiro lugar, acho que deve haver prestação assegurada publicamente, não necessariamente prestada publicamente. E, portanto, quem tiver interesse, está no site da Iniciativa Liberal, um apartado de sua saúde, está lá bem explicado o que é que queremos fazer. Mas introduz concorrência entre prestadores, e introduz que a opinião do cliente é aquilo que é crucial para o sucesso do prestador, percebes? Portanto, essa é a maneira. Portanto, saúde e imigração, as duas coisas mais urgentes. Agora pergunta pela mais importante. Estas duas são urgentes e importantes, mas há uma ainda mais importante que me angustia profundamente, que é a segurança social. Tu não sei exatamente que idade tens. 39 anos. Vais ter, pelas contas que agora se fazem e que estão a aumentar 1 ou 2 meses por ano em função da esperança média de vida, vais ter mais 27, 28 anos de vida ativa até te reformar. Se fizeres o simulador, pá, no site da Segurança Social, pá, se tiverem coração fraco, ouvintes e assistentes, não o façam. Não façam. Evitem mais uma desilusão na vossa vida. Exatamente. Vês o nível de reforma que te espera. Que não só é baixo, o que já é grave. Portanto, estamos a falar de quem entra no mercado de trabalho, essa simulação eu fiz há pouco tempo, isso é, quem entra no mercado de trabalho hoje, portanto, tenha 40 ou 43 anos de descontos para depois basear a sua reforma, vai ter aproximadamente 43% da média de salário dos últimos 5 anos. 43%. De repente na vida passa para metade do rendimento. É um drama. Pior, quem se está a reformar hoje tem em média 85%. Portanto, tens uma geração, os que estão a trabalhar, estão a descontar para pagar reformas de uma geração a ganhar 85% dos últimos salários. E quando for a vez deles? E quando for a vez deles estão 40%. Pá, queres maior justiça que isto? E por isso muitas mas é esta geração que tem que pagar as casas ao dobro do preço do que esta, que tem que pagar pela saúde que antes estes não precisavam de ir ao privado, né? E estes têm, que tem que se calhar pagar a educação durante mais anos, porque o bacharelato de Bolonha, a licenciatura de Bolonha já não chega a ter que fazer mestrado, que é pago e é bem. Portanto, a educação mais cara, a habitação mais cara, tem tudo mais caro. E está a descontar tanto ou mais do que estes. E vai a metade. E ninguém acha que isto é a maior injustiça geracional que se podia fazer? Sem dúvida. Não é? Portanto, isto angustia-me. Mas há um plano para isso? Nós temos uma alternativa que é, além de capear as pensões públicas... E eu só faço esta questão porque muitas das vezes nós ouvimos falar sobre o problema, mas precisamos de ouvir também qual é que seria uma possível solução. E há pouco disseste muito bem que às vezes há ideias que não são assim tão boas, mas são ideias que estão em cima da mesa para se poder trabalhar nelas e talvez daí sair alguma coisa interessante. Olha, há uma coisa muito interessante. Há uma parte desta solução para a Segurança Social que está no nosso programa e está bem explicada, que é introduzir nós chamamos de pilar de capitalização, que é, eu vou traduzir isto por miúdos. Hoje, quando tu descontas os teus 11% de empregado, vai para um bolo, e esse bolo está a servir para pagar as pensões dos outros. O dinheiro não é teu. Tiras para o bolo, o teu dinheiro virá quando te reformares. Se chegares lá, logo se chegares lá, a tua reforma virá do dinheiro que os outros na altura tiverem a pôr. Portanto, chama-se um sistema redistributivo. Okay? Eu chamo um jogo de fortuna ao azar, porque eu não sei se me vai calhar alguma coisa quando lá chegar, não é? Eu disse mal, não é distributivo, é contributivo. Contribuição. Eu quero que parte, portanto, continuas a ter, para assegurar a transição disso, continuas a ter que pagar para outros que não ganham tanto como tu, eventualmente, mas que uma parte boa que tu escolhas, e que seja acima de um determinado mínimo de subsistência bom, tu possas escolher
e o teu empregador possa escolher também dos 23, qualquer coisa por cento que eles descontam, possas escolher ir para uma conta tua. Alocares a ti próprio. Filipe Vilarinho, sim. Uma conta tua na Segurança Social. E o que a Segurança Social faz com isso é gerir até ao fim dos seus dias. Ou, em substituição, ter fundos de pensões que possam ser equiparados à Segurança Social para este efeito e tu estás a cumprir a lei, porque parte daquilo que tu tens de descontar, optas por para ali. Até podes optar por descontar voluntariamente mais até. Se os meus descontos estão a comprar automaticamente certificados a forro. Ou, e é esse que é o ponto mais interessante de todos, ou, como qualquer fundo de pensões que se digne faz, a tua escolha, em função do teu perfil de risco, investir em ações. Certo. Tem mais risco? Tem. Pá, mas não há nenhum período... Mas sou livre de escolher. Primeiro, foste tu que escolheste, portanto, também só podes culpar a ti próprio se correr mal. Certíssimo. Segundo, não há nenhum período da história dos mercados capitais, já é longo, já tem 150 anos, em que haja 25 anos em que não haja ganhos substancialmente superiores àquilo que seria investimento em dívida pública de países normais. Certo. Não há. Mesmo que as quebras que tivemos, podes ter, vai sempre reajustar sim, positivamente. Em períodos de 20, 25 anos certo. nunca há. Bem, e como as vidas ativas são 40 e a caminhar para 45 anos, não é? Novidade, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social já hoje está público, podes ver a carteira dos 24 mil milhões de euros que está a gerir do tal bolo, já tem 20 e tal % investido em ações. Coisas giras, está lá Coca-Cola, Louis Vuitton, já tem. Okay? Agora, está a servir para o bolo, para o tal bolo contributivo que vai para todo, não é teu. Certo. Se por acaso fosse, na tua altura da tua contribuição, que tivesse o maior rendimento desse investimento, não eras tu que beneficiava, era o sistema. Pá, dizes tu, ok, é mais justo. Não, porque tu não escolheste fazer isso. Devias poder escolher fazer isso. E qual é a beleza disto? Se investes em ações, parte dessas ações são, por exemplo, de negócios europeus, que neste momento estão a ser financiados por poupanças europeias, mas aplicadas em projetos fora da Europa. Isto é uma coisa que pouca gente sabe. Os europeus continuam a ser aqueles que mais poupam, quer percentualmente em função do seu rendimento, quer em valor absoluto. O valor absoluto, então, é uma loucura. Mas depois a aplicação dessas poupanças, que na maior parte dos países já não fica em depósito a prazo, nem certificados de aforro, já vai para fundos de pensões, esses agentes de investimento andam à procura de oportunidades a todo lado e vão acabar aplicá-las em oportunidades noutros países, curiosamente, muitas vezes, de empreendedores europeus. As estatísticas são impressionantes. Tu olhas para a criação de patentes de europeus superior aos americanos, em termos absolutos e percentuais. Continuamos a gerar boas ideias, grandes universidades, grandes cérebros, temos ainda, porque a diferença de salário... Há aplicabilidade. E depois transformar isso em negócio. Ou temos demasiada burocracia, ou não se consegue financiar aqui. Todos os grandes venture capitals e apoiantes, incubadores de startups, estão nos Estados Unidos. A Europa tem um papelzinho ainda aí, mas muito inferior. E, sobretudo, é o dinheiro europeu que está a financiar o crescimento desta parte da economia americana. Pá, que é um absurdo. É um absurdo. E a minha pergunta, para tentar fechar este bloco, é: quem é que tu vês das pessoas que estão a concorrer agora, e se calhar algum deles também, estrategicamente ou por oportunismo, acabou por se candidatar neste momento, e falo de André Ventura, qual é que tu vês que seja um opositor que te faça talvez repensar, porque eu creio que te ouvi dizer que tu esperas ter 2 dígitos, ou seja, acima de 10% de voto? Já espero bastante mais que isso. Bastante mais que isso, portanto. Já espero mesmo chegar Quem é que à tu segunda olhas volta. e vês? E explico porquê. Primeiro, todos os inquéritos de opinião que até agora foram feitos, ou foram feitos antes de eu mostrar a minha disponibilidade, etc., ou mostram os candidatos que podem passar à segunda volta mais ou menos equiparados, mas estou-me a lembrar sobretudo da Intercampos, que foi maior, etc., com 28% de indecisos e mais 4 ou 5% de brancos e nulos. Então há um terço das pessoas que não sabem muito bem como é que vai votar. Porque eu aqui incluo os brancos e nulos, porque são aquelas pessoas que não sei. Não vejo, não vejo ninguém, eu vou lá votar, mas vou, né? Portanto, estou a incluir, há um terço. E eu desses vou buscar um bom naco. Vou buscar um bom naco ao Marcos Mendes, porque a gente do PSD que não se revê naquela forma cinzenta, muito institucional, muito colada ao partido, muito colada ao governo. Até porque esse é o teu modo, que é mais moderno, menos cinzento. Isso.
E tem outra coisa, e para voltar... Que é algo que eu gostava também que me explicasses. Pronto, e para pegar na tua menção ao André Ventura. Portanto, vou buscar aos indecisos uma bombonada, vou buscar ao Marcos Mendes. O Ventura faz-me favor de ir buscar o Almirante, portanto isto equipar ainda mais. Você achas que eles se anulam um pouco ali? Acho que sim, acho que vão canibalizar-se claramente. Daí o almoço, o famoso almoço, que o Almirante se torce todo para explicar, era para ver se havia entendimento. Portanto, é óbvio que estão a pescar nas mesmas águas. É óbvio que estão a pescar nas mesmas águas sob o patrocínio de um presidente do Conselho de Administração de uma televisão. Repito, um presidente de uma televisão está a patrocinar uma candidatura e a promover entendimentos entre várias forças políticas. O patrão de uma televisão. O outro, patrão da outra televisão, já veio publicamente defender, cerrar fileiras, faz parte da comissão política de um dos candidatos, que é comentador, Marcos Mendes, da SIC, para cerrar fileiras à volta desse candidato. Portanto, estamos num país onde os dois maiores canais de televisão privados têm os seus candidatos privados também. Okay? Atenção, alerta, acordem portugueses. Só reforça a ideia que nós temos do que é a informação que provém de... Sim, vou buscar boa parte dos gajos que estavam no seguro porque não viu mais ninguém, já arrancar cabelos. E vou buscar parte dos jovens que nas últimas legislativas votaram no Chega e que tinham votado em mim nas europeias. A análise de voto é clara. Porque eu tenho uma energia e penso, não negas isso, eu consigo chegar aos jovens com uma facilidade que eu próprio me surpreendo. E, portanto, não é só o cinzento, o cinzento versus o moderno, é também o enérgico versus o deixa andar, um certo conformismo. Eu gosto de fazer coisas. E é nessa dimensão que o André Ventura se junta, da energia. E por isso é que eu falo da importância de dizer, ok, ele é enérgico, mas também tem menos 20 anos que eu, se ele chegar à minha idade com a energia que eu tenho, duvido. Mas, João, eu estou aqui na minha cabeça a dizer assim, parabéns, porque 64 anos que tens em cima das costas, estás muito bem, nem parece. E um jovem não vai dizer assim, está ali aquele tipo de 64 anos. Não. Mas eu às vezes até faço questão de lhes dizer para mostrar que para a idade, não é só que a idade é um número, é que quando tu começas a achar que já sabes tudo, ou que as coisas já estão bem, ou que já não vale a pena mudar, aí é que envelheces. Isso pode acontecer aos 30. Sem dúvida, sem dúvida. E tu vês muitas pessoas nesse... Não, eu vejo, às vezes pergunto aos miúdos de 16 anos, o que é que está aí de música gira, nova e tal, e o gajo diz-me coisas há 5 anos e eu digo, já estás a ficar velho. Certo. Se eu estiver a ouvir a música de há 5 anos, percebes? Mas eu preciso de aproveitar este momento, João, para te perguntar, porque estavas aqui a chegar aí, mas eu se calhar dispersei-te, que é, imagina um tipo como eu, ok? Que estou na tal zona de voto branco. Estou naquela zona cinzenta que não sei para que lado é que me vou virar. Okay. E que vou-me enquadrar naquela tipologia que tu disseste agora de o tipo que votou em ti nas europeias, mas votou no Chega porque tu não estavas presente. Okay. O que é que vos diferencia? Não digo tu e o Ventura, digo as tuas ideologias liberais e as ideologias de Chega. Não vou então falar concretamente do Ventura, mas tu vais perceber que isto que eu vou dizer se aplica sobretudo... Eu quis generalizar só para notar... Porque o que é que eu estou a querer dizer? Eu estou a querer dizer que sou o único candidato que está preparado, do ponto de vista técnico e pessoal e disponibilidade para discutir futuro, chamo-lhe moderno se quiseres, e aqui discutir futuro inclui resolver o presente, como há bocado falávamos. Primeiro, já imaginaste uma discussão minha com o Ventura sobre criptomoedas? Ele não passava do assunto round, não é? Não estão preparados nem tecnicamente, nem de vontade para se isto é importante para Portugal ou não, se não é, se temos oportunidades aqui, se interessa fazer, desfazer, ir num comboio europeu ou sair, ninguém sabe. Segunda coisa, a energia, mas não é a energia disto que eu estou aqui a fazer, que é falar e convencer-te que sou um gajo capaz é fazer, a energia de conseguir fazer. Dizes-me assim, mas o Presidente da República não faz, vírgula, porque como te disse há bocado, se for a tal fonte de inspiração, a tal fonte de referência e a tal fonte de pressão sobre o governo nas reuniões semanais que tem, e se calhar mais que semanais que tem, então já está a fazer muito. E isso eu sei fazer. Criar o ambiente de pressão sobre quem decide e quem faz, quase tão forte como se fosse eu próprio a fazer. Ok? Portanto, energia não é falar mais alto. Não é falar com mais gestos. É conseguir mobilizar as pessoas para que aconteça, para que mude. Porque só uma coisa...
só coisa histriónica, pá, interessa pouco. Quer que as coisas mudem. E, portanto, mudem no sentido de se adaptar ao tal futuro que eu estava a dizer. Portanto, discutir futuro, conseguir abrir esta sociedade para as ideias novas e conseguir realizar. Isto são as coisas que eu acho que fazem voltar a Portugal. No papel do Presidente da República, consigo vencer as duas. Isto distingue de todas as outras que já cá estão e as que possam vir. E só para terminar, quem é que achas que é o teu maior opositor neste momento? Como te disse, eu acho que o maior... eu estou a partir do princípio que parte dos meus 9% das europeias, se calhar já tenho um pouco mais, porque já tenho mais notoriedade, já fiz mais coisas. Ok, à volta disso. O meu maior NAC de crescimento é naqueles que não têm candidato ainda, ou não tinham candidato ainda. Mas depois acho que vou buscar particularmente, com particular facilidade, eleitores ao PSD e aí acho que os jovens do Chega também. E o teu maior opositor seria quem? Pá, neste cenário, não sei se eu consigo eleger do ponto de vista do posicionamento, talvez fosse Ventura. Mas por posicionamento, por energia... Agora só uma questão particular minha. Sim. Achas que esta candidatura dele foi quase obrigatória? Então vou-te contar um segredo. Okay. Parte da minha decisão de fazer... Foi contrapor a dele? Não, porque ele vem a seguir. Foi forçá-lo a vir. Pois, porque ele vem a seguir a ti. Uma das coisas que eu achei graça é criar-lhe este engulho tático, que andou 3 meses a dizer que não ia, para eu quero o fato de primeiro-ministro, agora quero este, não sei o que mais. E agora vem com a teoria que a melhor maneira de fazer oposição é ser candidato, sabendo que vai perder e sabendo que se vai dispersar. E eu quis criar-lhe este engulho tático e vai. Segunda razão. João, mas deixa-me pegar aqui porque tu acabaste de dizer. Sabendo que vai perder. Se para ti ele é o maior opositor, se ele vai perder para ti. E indo à segunda volta com ele, não tenho dúvida nenhuma. Atenção, eu não estou-te a colocar aqui na posição de falta de humildade. Não. Eu acho que se tu estás nisto, sabes para o que é que vais, sabes o que é que tens que fazer e assumi-lo até faz parte do... Digo-te mais, não estou a ver, e haverá certamente em breve sondagens com isso, em que já se perceba o meu posicionamento e o meu tipo de campanha, não estou a ver numa segunda volta para quem é que eu possa perder. Portanto, o meu grande desafio é chegar à segunda volta. E por isso é que eu estou a mostrar que isto é um misto, lá está, mais uma vez, um misto de racionalidade, fazer contas, onde é que eu vou buscar, como é que eu chego. Pá, é impossível chegar à segunda volta com menos de 18 e é muito provável com mais de 22. O intervalo neste momento para mim é este, pode evoluir ao longo do tempo. O Almirante que tinha acima dos 22, com aquele movimento que eu forcei, repito, está nas minhas contas, passa para baixo dos 22, nenhum dos outros tem 22, então os tais 30% por decidir, pá, é a minha luta e eu vejo o caminho, pá, eu vejo e vou conseguir fazê-lo. Porque não mais ninguém vai conseguir ter o discurso que eu tenho de modernidade, de pensar futuro e de fazer acontecer. Permite esta pergunta que se calhar é parva. Tu ao concorreres, estás a concorrer na verdade com o apoio da IEL. Ou seja, sim, é natural. Enquanto eurodeputado e não, tu neste momento não estás ligado diretamente à IEL, correto? Correto. Mas ainda assim, esse apoio, a estrutura IEL vai-te apoiar na tua campanha até o fim. Acabou de oficializar acabou de oficializar no domingo passado, nós estamos a transmitir isto depois, mas foi no domingo, dia 21 de setembro, que o Conselho Nacional da Iniciativa Liberal oficializou o apoio, o que muito me agrada, pá, porque é o meu partido, o único partido que eu pertenci e que presidi durante muitos anos, e portanto vai-me dar apoio, além do apoio político, vai-me dar apoio logístico, que é importante. O que é que tu não recuarias, mesmo que tu custasse votos? Alguma coisa que tu estes são os meus princípios daqui. Olha, vou dar um exemplo. Numa lei de estrangeiros que eu globalmente acho positiva, porque introduz muita disciplina naquilo que estava completamente descontrolado e que deu os problemas que tem dado na imigração, há ali uma coisa que eu não engulo e é a única que eu acho bem que o Marcelo tenha mandado para o Tribunal Constitucional, que é a impossibilidade de, no reagrupamento familiar, tu pedires para te reagrupar com o teu cônjuge, tens de esperar 2 anos para te reagrupar com o teu cônjuge. Isto não é maneira de tratar pessoas. Portanto, emigrar para Portugal não é um castigo, foi uma escolha, temos a obrigação de nos integrar e eles têm a obrigação de cumprir as nossas leis e respeitar a nossa cultura. Isto tem que ser controlado, de acordo? A partir daí são pessoas. O cônjuge, 2 anos.
Se me disseres os ascendentes, não sei o quê, os primos, pá, com certeza, que isto tem sido abusado. Agora a mulher ou o marido, pá, acho desumano. Obrigar alguém a viver 2 anos com uma pessoa que eu suponho que decidiste partilhar a vida com ela, portanto. Pá, são merdas destas que para mim, pode-se dizer merdas aqui? Eu creio que sim, não é problema. São merdas destas que a mim passam a linha daquilo que eu considero o humanismo básico, de não ser um humano bem formado. Então, tudo o resto, não. Acho que a lei de estrangeiros é um passo no bom sentido. Só tenho a pena que o governo, por querer ter pressa, tenha feito aquilo tão mal que acabou por demorar mais tempo, vai demorar mais tempo. Eu acho que é aquilo que tu disseste, que é, o problema nem está quem vem e quando é que vem. O problema está no antes. De que é que esta pessoa veio e de que forma é que ela veio. Tu vês. Porque se ela veio a cumprir aquela que é a cota de imigração, que é porque há uma necessidade emergente no país, seja para a construção, seja para a medicina, não interessa, essas pessoas vêm legalmente, têm as condições todas, epá, e a seguir podem vir. E precisamos, eu repito, eu ligo isto, precisamos das pessoas que vêm para terminar as funções, como precisamos das que estão a ir embora e que nós não estamos a enxutar, os portugueses. Ou seja, é necessário mandar mais gente embora que não está cá corretamente. Sim, isso com certeza. E a lei é para aplicar, incluindo as deportações. Exato. Eu vi o número em tempos dos processos que tinham sido abertos e depois das deportações, e era tipo 20 mil processos abertos, 300 deportações. Tu, como um tipo que percebe de economia, consegue perceber que se calhar era mais benéfico economicamente para a nação, para nós, deportar pessoas e nos livrarmos deste problema do que continuar a alimentar este problema, porque isto depois é um dominó. Depois temos Serviço Nacional de Saúde entupidos, depois temos insegurança, depois temos... Sobretudo, quando não controlas, não sabes sequer o que é que estás a gerir. Portanto, o número de alunos descendentes de imigrantes que tens que acolher nas escolas, o número de utentes do SNS, o número de utentes de transportes públicos, o número de habitações que necessitas. Tudo isso deixa de poder ser gerido, planeado, previsto. Como é que podes fazer políticas públicas sem que já não é só não teres visão, é que só tens retrovisor e mau, que é uma coisa que, olha, é uma das coisas que vou precisar do governo, de certeza. É impossível gerir a coisa pública sem ter dados. E perguntas, quantos edifícios... Sempre complicado saber os dados certos, não é? Eles não sabem quantos funcionários públicos têm. Existe uma coisa chamada SOS, Sistema de Informação da Organização do Estado. É suposto ter aquilo atualizado ao dia. Claro. Não sabem, está errado. Não é pago vencimentos. Então tem que saber a quem é que se paga vencimentos. Não é? Quão complicado deve ser somar, nem que seja 1000 organismos públicos para saber a quantos pagam. Quão complicado é isto? Pá, livre, pá. Quantos imóveis estão devolutos para poder utilizar para outras coisas? Habitação, que já estávamos a falar há bocado. Ninguém sabe. Quantos... a aplicação prática dos subsídios? Olha, o PRR agora, que está a ser feita à pressa. Este último ano está a ser feita à pressa. Estou já a avisar. Vai dar cocó. Que dados é que tens sobre a aplicação e o resultado que era suposto ter dessa aplicação? Não consegues. Como é que podes gerir coisas sem dados? Bem, é absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Não consegues gerir aquilo que não consegues medir. Ponto. João, nós vamos ter aqui futuramente novamente, e para encerrar, porque o teu tempo eu sei perfeitamente que está contado, a minha pergunta é: se, ou chegando a 2036, ou seja, significa que tu cumpriste 2 mandatos. Ok. Está mais ou menos isto, não é? Todos os presidentes até agora cumpriram 2 mandatos, todos os eleitos, né, já... 2036 cumpres 2 mandatos e como é que queres ser lembrado? Por tudo isto que disse, portanto, essencialmente alguém que deu o exemplo de sociedade aberta, de mente aberta, que inspirou uma sociedade a abrir-se também. E a pensar o seu futuro, preparar o seu futuro e dar às pessoas espaço para realizarem os seus próprios sonhos, escolhendo-os livremente. Este exemplo. E tu dizes, isso é utópico. Não, mesmo presidentes. Por exemplo, diz-me uma medida setorial política do John Kennedy. Não te lembras, esquece. Lembras-te da crise dos mísseis de Cuba? Não te lembras de uma política. Agora, lembra a inspiração do Kennedy. Tens 1000 exemplos. Lembras dos discursos, não perguntes o que é que podes fazer por teu país, mas ao contrário, o que é que o teu país pode fazer por ti. Mas o que é que tu podes fazer pelo Lembras dos discursos, da postura, da inspiração, ainda hoje. Percebes? Portanto, o que fica legado de funções deste tipo é muito mais a parte emocional, se quiseres, a parte imaterial. É o que eu dizia, a parte moral que me parece, no momento, que estavas a demarcar-te disso de uma forma sendo mais tecnocrático, sendo mais pessoal nesta no tratamento. Nesta função é ao contrário. Por muito que eu acho que saiba resolver as questões tecnicamente, não é a minha função. E o que é que poderia acontecer que te fizesse pensar que não valeu a pena tanto esforço?
Epá, é ser presidente. Olha, se tivesse acontecido o mesmo que aconteceu ao Marcelo, ser presidente praticamente o tempo todo com o único primeiro-ministro, António Costa, que presidiu a governos em que Portugal foi sistematicamente ultrapassado por 8 países da União Europeia que entraram depois de nós na mesma União e que nos foram ultrapassando. Presidir esse declínio, impávido e sereno, presidir ao descontrole da imigração durante anos a fio, em que não teve uma palavra sobre a introdução do mecanismo da manifestação de interesse ou sobre o mecanismo de aligeiramento das provas de meio de subsistência. Uma palavra, nunca ouviste, certo? Portanto, eu isso, discustar-me-ia, ser um presidente que tenha sido no sentido mais pejorativo do termo rei da Inglaterra, que agora não se diz rainha, agora rei da Inglaterra, nesse sentido, para ter presidido olimpicamente e com o país a degradar-se, isso para mim seria um fiasco. João Coutinho de Figueiredo, foi um gosto ter daqui. Muito obrigado. Gosto foi meu. Sério. Eu vou dizer isto e espero que me entendam bem. Não tem nada a ver com políticas externas, não tem nada a ver com nacionalismo, não tem nada a ver. Eu gostava de ter um slogan em Portugal que é Portugal Great Again, à semelhança de... Porque eu acho que nós temos que pensar mais em Portugal, no futuro de Portugal, na nossa soberania, na forma como nós nos posicionamos, até porque nós temos uma história tão bonita. E há pouco falaste que há coisas na história que às vezes não se deveriam continuar a perpetuar, mas ainda assim... Fazem parte de nós. Fazem parte de nós. E a nossa história, o nosso legado no mundo, acho que impressionante e deveria ser enaltecido. E nunca devemos renegar. Nunca devemos renegar. Por isso... Agora sabes qual é o meu lema de campanha? Foi aquilo que eu disse há pouco, que é mais... Não, isso é o posicionamento. O lema é Imagina Portugal. Ok. Imagina Portugal. Que é simultaneamente um apelo para que Portugal imagine, mas para que cada um sonhe também com aquilo que Portugal podia ser. E é no sentido que eu estou a dizer isto. E por isso é que eu lembrei. À semelhança, voltar a ter Portugal no seu devido lugar, é dos países com mais história no mundo, se não o que tem mais, mas muito próximo disso, e acho que deveríamos valorizar mais isso e acho que temos muito potencial e estamos a... Quanto mais não seja, porque é prova daquilo que somos capazes de fazer. Exatamente. Nós somos de facto grandes. Assim haja o contexto e o sistema político que nos permite ser. Votos de sucesso. Já disse isto várias vezes hoje, os portugueses são muito mais capazes do que estão a deixar ser. É isso que eu também sinto. Imagina um Portugal diferente em que os portugueses possam ser tão grandes e realizar o seu potencial. Isso era fantástico. Vamos imaginar então isso. João, muito obrigado. Obrigado, tá? Pessoal, já sabem, se gostaram, partilhem, deem o like, deixem os vossos comentários, falámos aqui no início, é muito importante para mim, enquanto criador do canal, e até mesmo para o João, tenho a certeza que vai lá dar um olhinho e perceber qual é que é as vossas ideias e as vossas partilhas. Até uma próxima. Obrigado, Filipe.